Fala galera, beleza? Eu sou Otávio Augusto Octavermet e hoje eu vou fazer review desse notebook ThinkPad E14 da Lenovo. Esse notebook tem um processador AMD Ryzen 3 5300U, 8 GB de memória RAM soldados, mais um slot extra, 256 de SSD, mais um slot extra, isso mesmo, tem dois slots de SSD, bateria de 3 células, teclado com opção de biometria e alguns recursos de segurança aí próprios dessa linha empresarial da Lenovo que agora eu vou comentar, tá bom? A tela é de 14 polegadas TN e ele tem 1,6 kg, ele é bem levinho. Então vamos lá, eu já fiz um unboxing desse aparelho e adiantei algumas coisas, mas vai que você está vendo esse vídeo sem ter visto o anterior, então eu vou explicar. ThinkPad é uma linha empresarial da Lenovo que oferece alguns recursos de segurança extra e um acabamento mais rústico, tá? Mais sóbrio. Além disso, ThinkPad era da IBM antes de ser Lenovo, ele vinha com essa bolinha aqui, que é uma espécie de um touchpad também, dá para controlar o mouse com ela. E mantém nessa linha a tradição desde os anos 90, tem essa bolinha aí, continua. Então é uma marca registrada dessa linha. O notebook aqui em questão, ele tem uma entrada de carregador do tipo USB-C, isso mesmo, aquela do celular, que também pode ser convertida em saída para você ligar um dock para monitor. Um USB 3.0 tradicional, HDMI, uma entrada de fone de ouvido, 3.5mm padrão, né? Outro USB aqui, uma gigabit LAN, isso aqui está ficando raro em notebook, e uma entrada para trava Kensington, aquelas travas com cordão de aço, não sei se vocês já viram. A tela também ela tem ajuste de 180 graus, e atrás aqui ele tem uma bolinha que acende quando está em uso, tá? Então, como vocês veem aí, o acabamento é bem rústico, bem sóbrio. Os highlights de um notebook da ThinkPad, além da questão de segurança que eu falei, são muito ligados ao teclado, que é muito elogiado, de fato, é bem macio esse teclado, tá? A tela TN é uma coisa que preocupa a maioria dos usuários, mas eu dei sorte, ou esse modelo é muito bom. Nem parece que eu estou usando um TN se eu olho de frente, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? TN é um padrão de tela mais simples, mais baratinho, que não costuma ter uma imagem legal, tá? A imagem desse Note, olhando de frente, olhando no ângulo de visão certo, é linda. Ela é bem viva, ela é muito boa mesmo. Ela só não tem um ângulo de visão bom para ver de lado, que é característico de TN, que fica tudo acinzentado, ó, perde praticamente toda a visão quando você olha de lado assim, ou com ângulo desse jeito ou desse jeito, tá? Aí TN realmente é bem triste, não tem o que fazer. Mas olhando de frente, é um TN dos bons, digamos assim. Então, bem legal. Dobradiça transmite confiança, né? Ele, aliás, é um produto certificado com graduação militar, então ele é testado ao limite de várias maneiras, costuma ser mais resistente que os notebooks para usuário doméstico. E os recursos de segurança, vamos lá. Ele tem um TPM dedicado, não usa aquele TPM que vem no processador. Se você não sabe o que é TPM, é um chip de criptografia que armazena principalmente aquele seu login do Windows para botar e tal, né? Ele ter um chip dedicado significa que ele é mais seguro do que um que usa do processador, porque o processador você pode trocar e zerar o TPM, o processador tem mais falhas de segurança, então o dedicado fica atrelado à placa-mãe, né? Isso é bastante legal. Ele também tem um rastreador para furto e roubo, que rastreia mesmo se o computador for formatado. O rastreador vem com ele, mas para ativar é 180 por ano, se eu não me engano. Mas ele tem isso de qualquer maneira. Ele permite ligar e desligar qualquer porta, qualquer
parte física aqui dele. Então, por exemplo, você vai deixar num caixa de uma empresa, num ponto de venda, você pode desligar as USBs para o funcionário não usar nenhuma delas, não plugar pendrive, etc. Você pode bloquear as portas que você quiser aqui. Então você pode fazer isso também. Enfim, tem uma série de recursinhos de segurança que eu mostrei já num vídeo anterior. Ele também, por ser uma linha empresarial, provavelmente vai ter mais tempo de update de BIOS do que um doméstico, né? E ele tem outros recursos para a empresa administrar, mandando imagem do sistema direto para vários notebooks, quando a empresa tem 1 tonelada de notebooks. Enfim, ele é bem para a empresa mesmo. Você pode ver que quem trabalha em empresa de tecnologia geralmente recebe um notebook ThinkPad como aparelho para trabalho. Bom, o que mais que ele tem? A biometria já falei, né? Ele tem uma webcam aqui, bem simples, com um recurso manual aqui de tampar, né? Que é tendência hoje em dia. Então você tem uma tampinha muito discreta que ela tampa só o obturador da webcam mesmo. Ele também tem 2 alto-falantes Harman de 2 watts que dá um som excelente. O som dele é invejável para um Note de 14, viu? Realmente muito bom. E desempenho, bateria, vamos lá, vamos falar agora mais do aparelho em si. Bom, notebook varia muito o desempenho de um mesmo processador. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu posso ter esse Ryzen 3 5300U em notebook A, B, C e ele vai performar diferente. Por quê? Porque em notebook influencia muito a solução térmica que o fabricante adotou, a velocidade do fan que o fabricante adotou, etc. Aqui nesse notebook, esse Ryzen está performando muito, muito bem. Está acima da expectativa. Ele está performando igual um i5 11300H. Tá? A gente está falando de um processador feito para competir com o i3 e ele está dando desempenho de i5. Isso porque a ventilação da Lenovo é muito boa. Tá? Então aqui no CPU-Z, por exemplo, eu consegui 2.571 de multithread. Tá? Se a gente pesquisar aqui, o padrão de um Ryzen 3 é da 1977, ele deu 2.571 aqui. Então foi muito a mais do que deu, por conta realmente da solução térmica ser boa. Eu inclusive rodei o Cinebench por 10 minutos naquela função de detecção de throttling e não caiu a frequência do processador, quer dizer que ele não esquenta ao ponto de reduzir o desempenho. Então ele é um notebook bastante confiável em termos de temperatura, e em performance de processador ele é muito, muito bom. Mesmo o Ryzen 3 é ótimo, tá? Não é a mesma coisa para vídeo. Performance de vídeo é bem sofrível para jogos. Não é a intenção jogar mesmo com um Note desse, mas como tem uma Radeon, né, integrado, o povo cria expectativa de que por ser uma Radeon vai ser um desempenho da hora. Não é. O desempenho deu menor do que o de uma 750 Ti, que é uma placa de vídeo bem antiga. Então, não se iluda muito com esses vídeos de gente rodando jogos modernos num processador desse. Provavelmente a pessoa está rodando com bastante lag, tá? Não dá para contar muito com esse processador para jogos. Então, a não ser que seja um joguinho de 2010 para trás, mais nostálgico, como é meu perfil, inclusive, não conte com isso e nem foi feito para isso mesmo. Eu também tenho mais alguns benchmarks aqui que eu posso mostrar do Benchmate. Aí você pode pausar o vídeo se você quiser analisar com mais detalhes esses benchmarks. Estão aqui. Veja que todos eles estão com o clock do processador ali no limite, né, no máximo. Então o processador realmente performou muito bem, sem queda de desempenho e atingindo scores bastante altos para esse modelo. Continuando então a análise, eu posso afirmar para vocês que o processador é muito bom para trabalhos, inclusive um pouco mais pesados até que dá conta, sim. Então nota 10 para o processador, nota 6 para VGA, né? A gente não esperava muito mesmo. O SSD que veio com ele é o 2242, um NVMe pequenininho, e tem mais um slot 2280 para o grandão, né?
Esse pequenininho, apesar dele ser pequeno, ele é muito bom, ele tem memória TLC, ele suporta criptografia. É um SSD que pode ser deixado lá, pode ser usado mesmo, como SSD para o sistema. E se você precisar de mais espaço, você põe um outro 2280, também NVMe, para dados assim, maiores, não ocupar a partição do sistema. Tá? Eu aumentei a memória para 16 GB, então eu peguei o slot livre e coloquei mais 8. E é isso, então a gente pode aumentar a memória até 24 GB, ou seja, pode pôr mais um pente de 16 no máximo, de 32 não suporta. Então até 16 a mais. E pode pôr mais um SSD. Fica top, né? Isso aí é bem top. A tela aqui, no meu caso, por exemplo, eu disse que foi fabricada pela própria Lenovo. Isso aqui varia, tá, gente? De unidade para unidade, é uma coisa que varia. Outra coisa que varia de unidade para unidade é a placa de rede. O site lá tá mal explicado, tá? No meu caso aqui, ele veio com uma Realtek de rede, não com uma Intel, uma Realtek RTL 8852AE. Ela é Wi-Fi 6 também. Tem os mesmos recursos, características da Intel, mas não é Intel, tá? E pode vir com uma Wi-Fi Realtek, MediaTek ou Intel. A placa de rede Gigabit é Realtek também. E a placa de áudio, a placa de som é Realtek, a única que eu não consegui descobrir o modelo do chip, tá? Vocês me perdoem, eu não consegui descobrir qual que é o chip dessa placa de som, mas eu consegui colocar um fone de ouvido bem top nela. Esse aqui é um Philips Fidelio L1, que é um fone chato, pesado para a placa de som dar conta dele, e ele deu um volume legal nessa placa aqui. Então a placa de som é boa, tanto o som externo quanto com fone de ouvido é de qualidade, tá? O software da própria Lenovo oferece uma opção bastante útil, eu já usei naquele outro que está aqui, que já vou mostrar para vocês, de limitar o carregamento da bateria. Eu sugiro para vocês, para a bateria não viciar, né? 60% limitado se ela fica sempre na tomada, 80% para uso misto, e se você sempre usa a bateria, aí 100%. Eu tenho um outro notebook Lenovo aqui que eu trouxe para o vídeo, que ele tem 8 anos, eu sempre usei com modo de conservação em 60%, e de fato a bateria não desgastou praticamente nada, tá? Ela está com 18% de desgaste com 8 anos de idade. Ó, modo de conservação ativo ali naquele Lenovo, que o softwarezinho é mais antigo, é diferente do software desse. Inclusive aquele Lenovo ele está ligado por outro motivo, mas eu já vi que a câmera deu uma compensada. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que aquele Lenovo também tem tela TN, e a tela daquele Lenovo é horrível. É muito lavada a imagem, é horrorosa mesmo, assim, sem medir as palavras. Infelizmente a câmera do celular está compensando, está parecendo que é boa, mas não é não. É horrível, diferente da desse aqui que é bem legalzinho e bem bacana. Bom, puxa vida, então um notebook que tem mais segurança, que é mais resistente, que o processador está performando super bem porque a solução térmica é boa, que a bateria dura bem, durou umas 6 horas comigo carregando até 100%, tá? Teclado macio. Poxa, esse aparelho não tem defeito? Olha, por R$ 2,100 foi o que eu paguei, até diria que não tem, mas vamos ignorar o valor que eu paguei e apontar então os defeitos, que são poucos, mas existem, tá? Quais são os defeitos, na minha opinião? O teclado macio aqui, excelente, tal, mas esse FN aqui no canto em vez do Ctrl, para mim me pegou, tá? Esse FN aqui deveria ser aqui, na minha opinião. Eu bato no FN achando que é Ctrl toda hora, não consegui acostumar com isso ainda. Aquele outro Lenovo ali que está aqui do meu lado é do jeito que eu falei, ó. Se a gente olhar aqui, ó, o FN tá depois do Ctrl e não antes do Ctrl, isso eu não gostei. A interrogação ali, tudo bem. A interrogação em notebook, cada um é de um jeito. Tudo bem a interrogação ali, mas esse FN, chato. Outra coisa que eu não gostei nem um pouco
foi a qualidade da webcam. É ruim, tá? Não dá pra passar pano, não. É ruim. E para o usuário doméstico até dá conta, mas se a gente está falando de um notebook que é empresarial, ele tem uma webcam ruim, não dá para perdoar, tá? Isso realmente é lamentável. E o terceiro ponto negativo é a biometria. Esse é culpa do Windows, mas como o fabricante mandou com o Windows, então eu tenho que jogar a culpa pro fabricante junto, né? A biometria funciona super bem aqui, assim, em termos de reconhecer o dedo. O problema dela é o seguinte: já aconteceu do Windows logar sozinho, sem eu colocar o dedo. Isso é uma falha de segurança muito grave. E já aconteceu também de ele não funcionar aqui. E a culpa é do Windows, tá? Por quê? O Windows, desde o Windows 8, ele tem um recurso chamado Hot Start, que quando você desliga o Windows aqui, ó, no desligar, ele não desliga de verdade, ele finge que ele desligou, na verdade ele meio que hiberna. E aí quando ele retorna, quando você liga de novo, ele não está ligando, ele está retornando, né, do estado anterior, ele às vezes retorna com essa falha de driver por culpa do Windows, né? Então ele retorna a um estado de já estava logado, aí ele passa a tela de login sozinho, ou o driver não acorda. Então todas as vezes foi sempre desligando. Reiniciando não dá problema, porque reiniciar de fato é o desligar que a gente conhecia antigamente. Quando você reinicia, de fato o Windows é limpado, ele começa do zero outra vez na próxima inicialização. Tanto é que quando você reinicia demora bem mais para ligar do que quando você desliga. Então a biometria é linda, é muito chique, né? Mas na prática eu não recomendo usar se você for usar com Windows. No Linux não reconhece por padrão, mas eu achei um driver no próprio site da Lenovo. Eu acho que vai funcionar, mas eu dou a confirmação para vocês depois num próximo vídeo ou na descrição desse aqui eu altero. Mas no Linux, se o driver pegar, não vai dar esse problema, porque isso aí é culpa do Windows mesmo. Tanto é que se você olha o tempo que o Windows está ligado, mesmo acabando de ligar, ele já está assim há horas ligado, porque ele realmente voltou de um estado anterior, tá bom? Então é isso, esses são os pontos negativos. Não vou colocar a tela TN como ponto negativo, porque ela tem uma imagem muito boa olhando de frente, e o ângulo de visão ruim a gente já compra sabendo, né? A gente já compra sabendo que é uma TN. Esse ângulo de visão ruim, quando você faz assim, é culpa do TN, mas você já está sabendo. Então, o que ele tinha que ser bom ou não é, dentro de uma tela TN, teria que ter uma qualidade boa. E tem. Olhando de frente, é linda, não tem cor lavada, tem cor viva. E eu gostei bastante. Som excelente, principalmente no Windows, porque tem a otimização da Adobe. No Linux cai um pouquinho a qualidade sem essa otimização. Teclado macio, desempenho ótimo, peso leve, 1,6 kg, carregador também pequeno e leve, né? Pequenininho, levinho. Pessoal, só um adendo que eu esqueci. O Windows personalizado pela Lenovo é muito bom. As personalizações são úteis, tá? Por exemplo, quando eu mexo aqui na configuração de energia, ele mexe no TDP do processador, inclusive. Então, assim, o Windows já vem encriptado com BitLocker e tal. Eu não recomendo, em hipótese alguma, que vocês formatem esse Windows e coloquem um limpo. As modificações, como eu falei, são úteis e melhoram o computador em vez de piorar. Como acontece às vezes, né, de vir um Windows muito cheio de tranqueira e tal. Então, a única coisa que veio que eu não gostei foi o McAfee antivírus, eu tirei, acabou. O resto não tem nenhuma outra propaganda, bloatware, nada. Então, usem o Windows que veio. Se vocês precisarem instalar outro sistema operacional, tentem preservar a partição original do fabricante, tá? Porque esse Windows modificado é melhor. As modificações são pro bem, como eu falei, tá bom? Então, minha nota para esse aparelho final é, sem considerar o preço que eu paguei, porque se fosse considerar o preço que eu paguei, que foi 2.100, seria 10, minha nota para esse aparelho é 9,
tá? Muitos prós e alguns contras. Para o usuário doméstico, 9. Agora, para a empresa, infelizmente, sou obrigado a dar 7,5, entre 7,5 e 8 por culpa da webcam, que é bem ruinzinha mesmo, tá bom? Então, é isso. Eu tentei ser o máximo possível sucinto, mas é muita coisa para falar. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Curta e compartilhe o canal. Se você tem alguma dúvida, faltou eu falar alguma outra coisa, escreva aí nos comentários que eu respondo sim, tá bom? Um forte abraço para vocês, valeu! E é isso, Lenovo ThinkPad E14 de terceira geração. Eu gostei.